O que você vai fazer pra gente aí? Então, vou fazer o experimento, a vela que faz a água subir. Muito bem. Então, os materiais, o corante, a água, né, e a vela. A vela que faz a água subir. Aí a gente vai perguntar se alguém... Por que que isso acontece? Corante, né, e água. Por que que isso acontece, pessoal? Alguém? Tem alguma coisa a ver com oxigênio? Oxigênio? E aí, alguém mais? Como estão consumindo o gás oxigênio ali, dá uma diferença de pressão. A pressão de dentro fica menor que a pressão atmosférica e a água sobe. Isso. Preocupação cabelo. O que você vai fazer pra gente? É um pulmão artificial com garrafa PET para simular o funcionamento do pulmão humano Que na legal. sala de aula. Então, né, ele é barato, não fui eu que fiz, foi um colega que fez para mim, mas é a garrafa PET, o bexigão, as bexigas e aquele Y que foi encontrado em casa de material para agricultura, é de irrigação. Então, quando a gente, né, traciona, simula o movimento do músculo diafragma, que faz com que o pulmão, né, simulado pelas bexigas, enche de ar, simulando o funcionamento do nosso pulmão. Que legal. Quer dizer que quando você puxa para baixo, você aumenta o volume aí dentro. Exato. E aí acontece o que com a pressão? Diminui a pressão, né? E aí entra o ar e enche o pulmão. Exatamente. E o seu experimento? Como é que é? É o quebra-cabeça para provar o teorema de Pitágoras. Muito bem. Então aqui a gente tem o triângulo retângulo, né? Que ele forma o ângulo reto aqui. Então, essa distância aqui da hipotenusa, a gente constrói esse quadrado. Dos catetos, a mesma coisa, tá? E aí, como é que eu vou montar esse quebra-cabeça? Porque se eu for pegar esse quadrado com esse, colocar aqui, sem cortar, ele não vai dar certo. Então, o que que eu fiz? Eu prolonguei esse segmento até aqui, desse cateto menor, e esse eu prolonguei até ali, no cateto maior, 90 graus, cortei esse biquinho. Aí, monta-se o teorema, aí eu tiro daqui e encaixo aqui formando a área. Então, essa área, mais essa área, eu vou ter essa área, certo? Aqui eu fiz coladinho, mas aqui eu tenho aqui eu vou fazer o contraste, né? Então, aqui eu tenho o teorema a área maior, que é baseado na hipotenusa. Então, ele seria... hipotenusa é igual à área do comprimento dos catetos. E aí, Siqueira, o que você vai fazer? Bom, estou fazendo uma balança, tá usando a fórmula da densidade, tá provando por que ela funciona. Então vou estar explicando qual que é o processo de fabricação dela. Tá? Peguei uma garrafa PET de 3 litros, cortei a parte de cima dela, foi retirada essa parte e usei só a parte de baixo dela, tá? Dela. Peguei uma outra garrafa de 2 litros. Nessa garrafa eu coloquei esse prato, fiz um furo nele, coloquei esse prato, tá? Que vai ser minha bandeja para poder estar fazendo a pesagem do produto. Então, inicialmente o que você faz? Você coloca, e eu peguei 4 prendedor simplesmente para que ela não fique balançando muito, só para dar um equilíbrio aqui nela, tá? Aí, então como você faz? Você coloca ela,
até no fundo, segura ela aqui e põe água, até a água chegar próximo da borda. Aí nisso você tira esse êmbolo, tá? E faz uma marca na onde ela vai ficar o nível dessa água que você colocou. Então eu fiz a marca aqui. Para que essa marca? Para que nem, por exemplo, agora eu não preciso de novo colocar, encher ela d'água e segurar até aqui para eu poder chegar nesse nível. Então, ou seja, eu já sei até onde que eu tenho que pôr. Então eu vou pôr a água até aqui, tá? A partir daí eu vou colocar de novo, esse cara eu chamo ele de êmbolo, coloco ele novamente aqui na água, automaticamente o volume da água vai subir, né? Aí eu marquei ele como sendo 0 aqui, tá? E aí coloquei um peso, uma massa de 1 kg, coloquei aqui com essa água, aí eu marquei onde ela chegou no fim. Eu medi do mínimo, do 0 até o máximo, eu vi quanto deu isso em centímetros e fiz uma graduação. No caso aqui, eu fiz essa graduação no caso eu dividi esse valor por 20 e fiz essa graduação. Então acabou dando uma graduação de 50 e 50 gramas, certo? Aí, ou seja, ela está zerada a balança. Então, por exemplo, eu vou pôr essa massa aqui que ela tem 50 gramas e ela vai estar lá marcando, ó, 500 gramas dentro da graduação, tá? Se eu pôr, por exemplo, essa outra massa que tem 200, e ela vai estar marcando 800 gramas. Exato, uns 800 gramas aí, entendeu? Então, ou seja, qual que é o princípio de funcionamento dela? Você usando a fórmula da densidade, então densidade é o que? É massa sobre volume. Como a densidade é conhecida, que é da água, a massa é conhecida, que é do produto que eu estou pondo aqui, tá? Eu preciso saber o volume. Em cima desse volume foi feito um cálculo de você saber a circunferência o comprimento da circunferência desse recipiente. Através do comprimento dela, eu achei o raio, tá? E do raio eu consegui calcular o volume, tá? Aí desse volume eu caí na fórmula da densidade, quer dizer, achei o volume, do volume eu consegui calcular a altura, que é o quanto ele está subindo. Então qual que é a ideia disso? De você estar provando para o aluno a densidade, você está usando toda a fórmula da parte da área da área do cilindro, da parte cúbica de um cilindro. Então você está usando todas essas fórmulas aí na aula, na sala de aula. Muito bem. Aí, pode falar. O experimento é voltado para a aula de física, do segundo ano do ensino médio, que vai trabalhar com a termometria, né? Que a gente vai estudar a temperatura. Então, a construção e a utilização de um termômetro simples permite criar uma discussão sobre instrumentos de medida de temperatura, dilatação de sólidos, líquidos e gasosos e sua relação com a variação de temperatura de um corpo. Então, o objetivo geral é construir e testar um aparelho simples para medir a temperatura, que seria o termômetro, e o objetivo específico pretende-se que ao construir e testar um termômetro, o aluno possa refletir sobre quais propriedades dos materiais nos permite perceber a variação de temperatura de um corpo e que por esse motivo a temperatura é considerada uma medida indireta, certo? Estamos colocando o termômetro no gelo, né? Aí, isso aqui foi dentro da caixinha de luz. Esse é um termômetro feito de álcool, né? Isso. Consegue... Álcool e corante. Aí, o verde, ó, tá vendo que ele ficou assim? Olha lá, o êmbolo está bem embaixo, né? Tá Marca. Beleza. Aí, Ele está falando, ó, você não lembra da último sábado, daquela da caixa, cara. É porque na verdade foi assim, foi muito legal.
Aí, na própria mão já. Que legal. Eu tava procurando, olhando embaixo, é o canudinho. Olha aí. Antigo, bem legal. 30 graus próximo à temperatura do corpo, entendeu? 32. Muito bem. Claro, fica na frente. E aí, fala um pouco do seu experimento aí. Bem, esse experimento tem o objetivo de constatar a produção de gás oxigênio durante o processo fotossintético. Então, a gente tem uma planta aquática, né, a elódia, Certo. e então a gente coloca ela no recipiente com água e adiciona antes, né, dilui um pouco de bicarbonato de sódio para fornecer um pouco mais, né, para aumentar a concentração do que seria o gás carbônico no caso. Então ela pega a água e o gás carbônico, né, transforma em matéria orgânica e libera o oxigênio depois da quebra da molécula de água. Olha aí que legal. E aí a constatação da produção do oxigênio se dá pela produção de bolhas no experimento. A gente tentou fazer com luz artificial, não deu certo, mas aqui no sol deu certinho, dá pra perceber, E aí bacana. dá para trabalhar os fatores, né, que influenciam a fotossíntese, né, a intensidade luminosa, Sim, a concentração de gás carbônico. muito E a bom. planta nessas condições fica... Vai, Rodrigo. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou fazer aqui agora com vocês uma quase lâmpada de lava. Então, nesse experimento, o professor ele pode discutir alguns conceitos sobre densidade, reações químicas. Então, para isso, eu trouxe alguns materiais de baixo custo, que era o objetivo inicial, né, que o professor propôs para a gente. Então, o professor ele pode usar, por exemplo, dentro de uma sala de aula mesmo, uma garrafa PET transparente. Aqui um pouquinho. Bom, por que eles misturaram, gente? Por que o corante misturou na água? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Mesma densidade. Mesma densidade? Próxima, né? Exatamente, eles são miscíveis, tá? Então eu vou adicionar aqui agora o óleo para vocês verem. A gente... Bom, se o professor tiver um funil que eu peguei aqui, é interessante usar para não acontecer isso, tá? Mas como a gente está usando material de baixo custo, às vezes o professor ele nem tem, né? Na escola nem tem o funil, então você não precisa deixar de fazer uma prática por conta disso. Bom. Aí aqui nós formamos um sistema heterogêneo. Então o que possui maior densidade fica embaixo e o óleo fica em cima porque a densidade dele é menor. Agora nós vamos adicionar aqui um comprimido efervescente para ver o que vai acontecer. Ó, esse comprimido efervescente ele não está triturado, tá? Eu gostaria de fazer uma outra prática com ele triturado para a gente ver a diferença, né? Se vai acontecer mais rápido a reação, se não vai, mas infelizmente não vai dar. Bom, vamos lá. Agora a gente observa. O que está acontecendo ali? O comprimido efervescente, ele vai começar a liberar o CO2, o gás carbônico, que possui... Vou jogar tudo aqui. Vamos ver. Ó, pessoal, se vocês quiserem chegar aqui perto para ver o que está acontecendo, ó. Olha lá, ó. Que legal. É o gás. Quando o gás, o que acontece? Ele reage aqui com a água e aí a densidade fica menor, fica mais leve. Aí ele sobe. Quando o gás é liberado, a água ela volta. Por isso que forma esse sistema que a gente chama de lâmpada de lava. Olha lá, que bonitinho. Bom, e é isso. Muito bem.